paz do Senhor, irmãos. Eu sou Nadir Neves, sou missionária do Ministério Igreja Batista Menorá e agradeço o convite do Ministério Momentos com Deus da Igreja Batista da Lapa. É um prazer compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu vou compartilhar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 17, onde fala quando Deus troca o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus. Ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Até aqui. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, que não seja eu, mas o Senhor a falar por mim. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, do capítulo 17, nós vamos encontrar Deus falando com Abraão. É onde ele muda o nome de Abraão, onde reafirma a sua aliança com Abraão, onde ele promete descendência grande para Abraão, abençoando a sua descendência. Quando nós caminhamos na leitura da vida de Abraão, nós lemos lá no capítulo 12, quando foi chamado de Abraão. Abraão tinha 75 anos, quando Deus o chamou. E Abraão saiu de Harã, obedecendo o chamado de Deus. Ele foi para uma terra que o Senhor ia mostrá-lo. Nós, caminhando mais para adiante, no capítulo 12, nós vamos ver o nascimento de Ismael. Mas o Ismael não era o filho prometido por Deus. Ismael foi a pedido de Sara, porque era estéril, ainda não tinha dado um filho a Abraão, e entregou a sua criada Agar para solicitar um filho a Abraão. Passaram-se 13 anos do nascimento de Ismael, e o Senhor apareceu a Abraão novamente. E nessa mesma ocasião, o Senhor confirmou a aliança com Abraão, confirmou que ele teria um filho. E já se passavam, e Abraão já tinha 99 anos, já se passavam 25 anos depois que ele falou a primeira vez com Abraão. Irmãos, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus de Abraão, esse Deus de Jacó, esse Deus de Isaac, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que permanece cumprindo as suas promessas. Essa promessa não foi só para Abraão. Essa promessa foi para todo o seu povo. E nós estamos incluídos nesse povo de Deus. Nós que fazemos parte da aliança de Jesus Cristo, nós pertencemos a esse povo, a quem Deus acrescentou essa promessa. Mas nós temos que observar que Deus falou a ele: se andares comigo, se fores fiel a mim. Essa revelação é para nós também, irmão. E nós temos que observar muito isso em nossa vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre, mas é seu tempo certo. Daí para diante, nós vamos ver Deus mudando o nome de Abraão.
Abrão queria dizer pai, pai exaltado. E Abraão, seu significado, é pai de muitas nações. Com a mudança do nome de Abrão para Abraão, houve uma mudança na vida de Abraão. Deus mudou completamente a vida de Abrão. Abrão caiu com o rosto em terra, né, sabendo que não era um anjo que estava falando com ele, sabendo que era o verdadeiro Deus que estava falando com ele, confirmando aquela promessa de anos atrás. E quando nós vamos mais para diante, nós vemos que Abrão riu. Abrão riu. E no seu coração ele falou: será que eu com essa idade e Sara com a idade já avançada, será que vamos ter um filho? Ainda falou para Deus: Senhor, que o Senhor seja com Ismael, que ele seja próspero. Deus falou para ele: não será Ismael. A tua descendência virá do ventre de Sara, confirmando a promessa que ele tinha feito a Abraão há muito tempo. Depois nós vamos ver que Deus não mudou só o nome de Abraão, não mudou só a vida de Abraão. Para a promessa ser completa, o Senhor também trabalhou na vida de Sara, na vida que era ainda Sarai, trabalhou na vida da companheira de Abraão, porque ela também não esperou a promessa que Deus tinha feito a ela. Ela quis adiantar a vontade de Deus. Ela quis adiantar o plano de Deus na vida daquele casal. Quando ela pegou Agar e entregou para o marido, é como se ela dissesse: Senhor, eu vou te ajudar, eu vou dar uma mãozinha. E Deus não quer mãozinha de ninguém. Deus é Deus. Deus é poderoso, como ele falou para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está na mão dele. Quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele não faz. Ele continua sendo Deus. Então aquela promessa tinha que ser conforme Deus prometeu. Porque Deus é o Rei do universo. Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer, ele pode desfazer. Como, continuando em Gênesis, ele mesmo falou a Sarai: há alguma coisa impossível para mim? Quando ela também riu da promessa de Deus. Então, Deus é o Deus também do impossível. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus do impossível. Depois dessas coisas todas, o Senhor falou para Abraão. Ele muda o nome de Sarai. No capítulo 15, nós vamos ver Deus mudando o nome de Sarai, falando: e a Sara não chamará mais de Sarai, mas sim Sara, que quer dizer princesa. Também a abençoarei, multiplicarei a sua descendência, abençoarei, e ela será mãe de reis e rainhas. Muitos reis sairão do seu ventre. Essa foi a promessa que se cumpriria na vida de Sara. Em Deus já estava cumprida aquela promessa. Tanto que ele falou: daqui a um ano, por esse mesmo tempo, Sara dará à luz a um menino. Ainda deu o nome do menino, e se chamará Isaac. Isaac significa riso. Então, era a alegria de Sara. Mudou também a vida de Sara. Tornou a vida de Sara alegre pela chegada do seu filho. Todo aquele opróbrio, toda aquela vergonha
que existia em mulheres naquela época, quando não tinha filhos, saiu da vida de Sara. A esterilidade de Sara sumiu, desapareceu naquela hora. Sara com 90 anos. E a palavra diz que com 70 anos, quando Abrão foi no Egito, Sara era uma mulher bonita. Agora imagine, irmãos, o que Deus fez na vida daquela mulher. Uma mulher com 70 anos, conservando ainda toda a beleza de uma juventude, que Faraó se interessou por ela. Eu creio, a palavra não diz mais, eu creio, que mesmo aos 90 anos, a Sara ainda era uma mulher formosa. Pelo menos, à vista de Deus, ela era uma mulher formosa. Era uma mulher que era capaz de carregar um filho no seu ventre. Mas isso, irmãos, só o Senhor Deus pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Por isso nós não podemos duvidar daquilo que Deus nos promete. Nós temos que confiar quando Deus fala conosco, quando Ele nos promete. Nós temos que confiar e esperar no Senhor. E obedecer. Nada mais do que obedecer foi o que Ele falou para Abraão. Obedece, me obedece. Segue meus caminhos, ser fiel. A fidelidade, irmão, nos leva a fortificar nossa fé em Deus. E nessa época mais, ainda mais, Deus fez um pacto com Abraão, selando aquela aliança. E qual era esse selo? Qual era essa aliança? A aliança de Abraão, de Deus com Abraão, foi a circuncisão. Aí foi instituída a circuncisão. A esse mandado do Senhor, como sempre, Abraão foi obediente. Na história de Abraão, nós observamos que Abraão foi aquele homem que se rendeu totalmente ao Senhor. Ele colocou o Senhor em primeiro lugar em sua vida, mesmo que ele foi tirado de uma família idólatra, mesmo que ele já saiu de sua família com riqueza, mas ele não deu valor a nada disso. Ele sabia que tinha um ser todo-poderoso acima de todas as coisas. E quando ele recebeu o chamado de Deus, ele jamais recusou alguma coisa que o Senhor pedisse para ele. Ele sempre foi obediente ao seu Deus. Não que ele fosse um santo, fosse diferente de outros homens. Não. Abraão foi o primeiro patriarca, mas ele era um homem igual a outro qualquer, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito a tudo o que os outros homens são. Só que havia uma diferença. Ele confiava grandemente no Senhor Deus. Ele se tornou amigo de Deus. O que é ser amigo de Deus? É a intimidade que nós temos com Deus. E quando criamos essa intimidade, é quando nós buscamos a Deus, através de sua palavra. Deus tem um meio de falar conosco. É fazermos conhecer a sua palavra. E para isso é um esforço da nossa parte. E Abraão colocou seu coração naquilo que Deus falou para ele. E quando nós vemos essa história de Abraão, ele cumprindo aquela circuncisão que ele obedeceu, imediatamente ele circuncidou todos de sua casa. E no mesmo dia, ele foi circuncidado e circuncidou seu filho Isaque também. Ele fez tudo o que o Senhor pediu para ele. E procurou andar nos caminhos do Senhor. Procurou a intimidade com o Senhor. Ele procurou escutar a voz do Senhor e tudo dele era colocado nas mãos do Senhor. Embora que em certo momento Sara tivesse duvidado, mas ele nunca duvidou do poder de Deus. Ele nunca duvidou
do grande eu sou. Ele nunca duvidou do Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha certeza que todas as promessas que Deus falou para ele seriam cumpridas em sua vida. Ele esperou, ele sabia que ele já era de idade, ele sabia que ele já era avançado em idade, que quando todo o seu vigor já tinha se esgotado, ele tinha certeza que Deus tinha poder para fazer um milagre na vida dele. O Senhor Deus é um Deus de promessa. O Senhor Deus é todo poderoso. Para cada um de nós ele tem uma promessa. Para cada um de nós ele tem um propósito. E esses propósitos serão cumpridos em nossas vidas. Não adianta, não importa o tempo que passou. Se você é jovem, se você é adulto, se você é um idoso, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então espere no Senhor, que os planos de Deus serão cumpridos em sua vida. E confie no Senhor e procure ter intimidade com Ele. Muito obrigada, irmãos, e que Deus os abençoe. Te agradeço por me escutar. Em nome de Jesus.